Olá, eu sou Rômulo Contígio e esse é o OnConecta, o podcast da Oncologia da Eurofarma. Hoje nós vamos falar sobre a enfermagem. Convidamos Ana Cecília Ferraz, uma enfermeira oncológica incrível que veio aqui a participar com a gente. Ana, muito obrigado. E a gente quer saber um pouquinho como que a gente descreve, Ana, a evolução do papel do enfermeiro ao longo da história, desde a função mais assistencial desse enfermeiro até as posições de liderança que a gente vê hoje, né, o enfermeiro navegador, tão fundamental na vida, nos tratamentos das pessoas acometidas por um câncer. É uma pergunta bem interessante, porque se a gente for olhar o contexto histórico, a gente vai lá para meados de 1800. Tinha uma determinada maternidade nos Estados Unidos e um determinado médico, ele começou a investigar por que as mulheres, depois do parto, estavam sofrendo de mortes, né? Por conta de febre puerperal. E ele investigando, analisando a evidência, né? Ele começou a avaliar que os médicos que operavam essas mulheres eram os mesmos que faziam necrópsia cadavérica. Então, esses médicos, eles terminavam a necrópsia no horário da manhã e à tarde iam fazer os partos dessas mulheres. Só que não tinha aquela questão de higiene, né? Então, ele, começou a identificar que poderia ser bactérias advindas dos cadáveres. E quando ele falou a respeito disso com os colegas, ele foi jogado, ao ostracismo. Deram ele como um louco, internaram ele em um manicômio e ele morreu nesse manicômio. Mas, depois disso, outros médicos começaram a ver a questão de higiene e estabeleceu-se, dessa forma. E aí Florence entrou na jogada. Com as suas técnicas de higiene, técnicas de cuidado, começou a mudar o perfil do enfermeiro, que ele saiu de um cenário de coadjuvante para ser protagonista do cuidado do paciente em geral, não só do paciente oncológico, né? Então, hoje o profissional de saúde enfermeiro, ele tem um papel magnífico na liderança, porque ele assumiu cargos não só voltado para o cuidado assistencial, mas cargos de gestão. Então, por isso que mudou historicamente o perfil do enfermeiro no Brasil. Não só no Brasil, como no mundo também. Como é importante o enfermeiro na vida das pessoas, não é, Ana? É incrível isso. Eu acho que é um cuidador, uma pessoa extremamente especial. Ana, quais foram os principais marcos históricos ou as figuras importantes que influenciaram o reconhecimento do enfermeiro como um líder no sistema de saúde? Hoje, nós temos grandes referências na atuação da enfermagem. No passado, nós tivemos Florence Nightingale, que foi a precursora, da enfermagem. Temos Lillian Herd, temos Wanda Colt, que foi a precursora da Cruz Vermelha. Temos também Ana Nery aqui no Brasil. Essas mulheres, Ana Nery, ela atuou grandemente após a Guerra do Paraguai, durante a Guerra do Paraguai. Então, essas mulheres enfermeiras, elas atuaram em que perfil, Elas começaram a mostrar que o enfermeiro tinha um papel social. Então, a partir delas, nós vemos hoje o progresso que a enfermagem foi. E como é o cuidado diante de situações extremas, que é o que a gente vive na maioria, do trabalho hoje, tanto na área hospitalar quanto a alta complexidade. Então, essas mulheres foram fomentadoras da história da enfermagem. É tão importante a gente lembrar de nomes tão precursores e importantes para a enfermagem, não é, Ana? É muito legal você ter falado isso. Existiram eventos muito globais importantes no mundo, você sabe disso. Por exemplo, guerras, pandemias. Como que elas impactam a percepção e o protagonismo do enfermeiro na liderança de equipes de saúde? E quando a gente olha o contexto histórico, vamos lá para a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Então, ali, num cenário caótico, extremo, o enfermeiro ele teve o papel de mostrar atitudes, de cuidado, mas também de organização do processo. E, atualmente, a gente teve a pandemia. O enfermeiro ele foi um grande protagonista na pandemia da Covid-19, desculpa. Então, o que ele fez? Além de organizar o processo de trabalho, de cuidado, ele também foi um fomentador de criar protocolos de segurança, de educar uma população, de educar os profissionais de saúde. Então, a gente vê que o profissional enfermeiro ele está em todas as lideranças, desde lá a Primeira Guerra Mundial até agora a Covid-19.
Espero que a gente não tenha mais pandemias, que as guerras acabem, não é verdade? Mas o papel do enfermeiro é fundamental mesmo. O que significa ser um líder de enfermagem, Ana? Esse conceito vem mudando ao longo do tempo? Sim, o enfermeiro ele tem que prestar uma liderança positiva. Como é que é isso, né? Ele tem que atuar frente a determinada equipe, né, de enfermagem. Ele tem que atuar de forma positiva, saber falar, saber ouvir, criar protocolos estratégicos de acompanhamento, de cuidado, então não só assistencial, né, mas também de educação. E se ele não age de forma positiva, com uma conversa, com uma comunicação assertiva, dificilmente ele consegue trazer luz, né, ao trabalho. Então, antes, o nosso cenário era voltado exclusivamente à assistência técnica. Hoje, o enfermeiro ele ganhou um papel de liderança. Também ele age na gestão, né, dos processos. Então, hoje, se ele age na gestão de processos e de cuidado, eu melhoro o cuidado não só para o paciente, mas eu melhoro também o cuidado para as instituições que têm esse profissional. Hoje, um líder ele precisa de habilidades, né? Não só de hard skills, mas de soft skills, ele precisa se aprimorar e o que você disse é perfeito. Você acredita que as habilidades de liderança dos enfermeiros são suficientemente valorizadas dentro das instituições de saúde e por quê? Infelizmente, hoje ainda não temos uma valoração tão necessária, condizente com a profissão. Então, além da valorização, né, profissional, nós não temos uma valoração salarial. Então, isso ainda pesa, né, para os profissionais. Então, eles acabam tendo que ter sobrecargas de trabalho, né, trabalhar incessantemente. Dificulta, como eu trabalho mais, então dificulta com que eu aprenda mais sobre liderança. Isso dificulta que eu apresente um trabalho adequado nas unidades. Isso dificulta também com que esse profissional ele se capacite melhor. E, além disso, a gente ainda tem um outro viés, né? Que são algumas instituições com rigidez na gestão. Então, isso tudo dificulta e muito com que o enfermeiro ele se torne um líder e que atue, né? De forma para melhorar a gestão da instituição. É importante falar das habilidades de um enfermeiro, né? Dessas capacidades dele ir atrás de pesquisa, melhorar todas as skills. Ana, quais são as características ou habilidades, né, fundamentais, então, para esse enfermeiro ser reconhecido como um líder dentro de uma equipe e uma equipe, inclusive, multidisciplinar? Eu considero duas características muito importantes. Conhecimento técnico. Cada dia mais a gente vê a necessidade de atualização científica, técnico-científica. Então, o profissional que ele busca se atualizar constantemente, ele se sobressai para os demais. E o segundo ponto que eu considero muito importante é a inteligência emocional. Sem esses dois, dificilmente esse profissional ele vai conseguir ter uma comunicação assertiva, saber lidar com os vieses que o trabalho exige, comunicar melhor com a equipe de saúde. Então, assim, se eu não tenho inteligência emocional para lidar com as situações, ser direto, assertivo durante uma crise. Então, olha, a gente deu o exemplo da Covid-19, né? Foi um caos no mundo. Então, se eu não tivesse profissionais com inteligência emocional para parar, saber digerir a informação e passar adiante e criar estratégias de trabalho, dificilmente eu conseguiria. Então, hoje, essas duas qualidades são de importância fundamental para que esse profissional ele consiga ser um líder bom, né? Tenha uma boa liderança. Eu percebo que você é uma enfermeira visionária, então eu vou para o futuro com você. Como que você enxerga a evolução do papel do enfermeiro na liderança e o que precisa mudar para que essa evolução seja mais acelerada? Hoje, a gente ainda vê poucos investimentos por parte das instituições na capacitação desses profissionais. Liderança, ela pode ser adquirida, né? Então, se eu fomento essas atividades dentro da instituição, eu melhoro muito a questão de líderes. Então, o que eu preciso fazer? O que a instituição precisa fazer, né? Então, ações como que a Eurofarma faz. Programas de incentivo, de melhoria contínua, de aprendizado, facilitariam muito para que esse profissional, com conhecimento, ele conseguisse atingir papéis na gestão estratégica, né, do cuidado. Ana, eu ficaria muito tempo aqui para a gente poder falar do histórico do enfermeiro, que acho que é importante para todo mundo saber do papel e da importância dele na vida de todos nós.
Mas quais são os maiores desafios que esses enfermeiros enfrentam hoje para exercer esse papel de liderança ativa e efetiva na vida dos pacientes? Os desafios são inúmeros. A gente falou um pouquinho deles anteriormente, sobre a carga de trabalho, é um desafio grande. Competências técnicas desatualizadas também é um desafio grande. Falta de conhecimento sobre as atualizações que o mercado ele vem proporcionando. Então, o profissional que ele não se atualiza, ele tende a ficar no ostracismo, né? A ficar atrasado no processo. Então, como a gente tem ainda poucos incentivos, o profissional tirar do próprio bolso para fazer essas atualizações dificulta um pouco. Então, a jornada de trabalho extensa, valorização salarial de baixa, carga horária, né, gigantes, o processo do trabalho em si já é extenso, situações extremas, né, no local de trabalho, isso causa uma grande dificuldade para que esse profissional ele consiga atuar de uma forma melhor, né? Você acha que o sistema de saúde pode promover mais oportunidades para esses enfermeiros assumirem essas posições, essas lideranças e estratégias? Você acha que isso é possível? Essa é uma boa pergunta, porque quando a instituição ela permite que esse profissional, ela dá voz a esse profissional de liderança, ela melhora as estratégias dela, né, com relação ao cuidado. Então, o profissional, quando eu tenho na gestão profissionais que atuam em todas as áreas do cuidado, eu consigo ter um olhar mais amplo. Então, se eu tenho um olhar como do todo, eu consigo direcionar o que eu preciso. Inclusive, teve um episódio no OnConecta, alguns episódios atrás, se eu não me engano, foi o 15º episódio, com uma enfermeira chamada Tamara Teixeira. Foi fantástico. Ela é uma das enfermeiras mais capacitadas na navegação, hoje no Brasil. E ela falou muito sobre essa oportunidade, né? As instituições que têm navegadores de pacientes, eles conseguem trazer um grande benefício para ela, para a própria instituição. Por quê? Eu consigo identificar quais são as minhas dores, quais são os meus gargalos e intervir diretamente nesse problema. Então, se eu consigo fazer isso, eu presto um serviço muito mais eficiente, muito mais rápido, eu acelero o processo do cuidar. E isso traz grandes benefícios para a instituição. Não só, né, para a instituição, mas também como poderes públicos. Então, se eu tenho profissionais que têm esse olhar como um todo na gestão, eu consigo realmente fomentar atitudes e ações que promovam a melhor qualidade na saúde do Brasil. Antes da gente finalizar esse Oncopapo, que está incrível sobre o histórico, a história da enfermagem, dos enfermeiros, me diz, você já enfrentou alguma situação em que sentiu resistência ou subestimação em relação ao seu papel de liderança? Como que você lidou com essa situação no dia a dia? Eu acho que todo profissional da saúde, ele já enfrentou isso, já passou por situações difíceis. Eu não sou diferente dos demais profissionais de enfermagem. É muito difícil você ser ouvida, ter voz, né, dentro de uma instituição. Já passei por situações difíceis, como, por exemplo, usar determinada medicação em um paciente ou dar cuidado específico para esse paciente. Mudar, por exemplo, um laboratório. E o que eu faço, né? O que a gente faz? Eu tive uma situação específica com uma reação adversa com uma medicação, e aí queriam se mudar muito o laboratório, falou, olha, não queremos mais esse laboratório atuando. Quando você vai investigar realmente o que aconteceu com determinada reação adversa, ao quimioterápico especificamente, nós vimos em bula que isso era uma reação comum após o 5º ciclo de uso. O que eu fiz? Fiz um levantamento de todos os pacientes que faziam uso dessa medicação. Depois de fazer o levantamento, né, pegar dados, vi quantos pacientes tiveram a reação e quais eram essas reações. E quando a gente foi olhar realmente, eu não precisava mudar o laboratório. Porque não era uma reação voltada para a medicação desse laboratório especificamente. Isso era uma reação comum. Então, quando eu consigo dados palpáveis, né, hoje eu digo que o achismo ele não funciona. Eu não posso achar, eu tenho que provar. E eu só consigo provar com números, com dados. Então, quando você consegue mostrar por evidência realmente que aquilo aconteceu e que eu posso melhorar o serviço, eu consigo começar a ter voz.
Ana, foi um prazer ter você aqui conosco no OnConecta falando sobre a história do enfermeiro, da enfermeira. Você tem tanto conhecimento, Ana. Você sabe que ouvindo você me dá vontade de querer saber muito mais, sabe? Você tem muita qualidade de conhecimento, de informação. Além disso, eu sei que a empatia faz parte de você. Estou vendo isso, né, no que você respondeu para nós hoje. Estamos extremamente agradecidos e se você puder deixar uma mensagem para os nossos ouvintes, a gente fecha isso com chave de ouro, porque essa sua participação aqui foi incrível. Fique à vontade. Eu é que agradeço a Eurofarma pelo convite, a você, Rômulo, por estar aqui. Eu acho que são essas iniciativas que fazem com que a gente tenha voz e que o trabalho ele se torne melhor. Eu sempre digo que quando eu não tenho tempo de estudar, eu tenho que ouvir alguma coisa. E os podcastings, a gente aprende muito. Então, acho que essa iniciativa do OnConecta, de todos esses podcastings, trouxeram a luz melhor, né? Clarearam. Então, se eu tenho dúvidas a respeito, eu escuto algo, crio dúvida, então eu vou buscar conhecimento. Então, eu tenho muito que agradecer a Eurofarma por essa oportunidade. Eu vou fechar essa sua participação incrível, porque você deu uma informação tão preciosa para quem tem um veículo como esse, Ana. Incrível. Realmente o podcast pode ajudar quem está ali a ganhar informação. E aquilo que você... Eu vou pegar a sua frase. Se você tem um poder como esse, a oportunidade de receber um veículo com essa informação e transforma ele em conhecimento, você só ganha com isso. Eu sou Rômulo Contígio, esse é o OnConecta Podcast, o podcast da Oncologia da Eurofarma, e eu estive hoje aqui, felizmente, com Ana Cecília Ferraz, uma enfermeira incrível, contando a história da enfermagem. Até o próximo episódio. Acompanhe a gente nas principais plataformas digitais. Até mais. Esse é o OnConecta Podcast, o podcast da área da Oncologia da Eurofarma.